encerrado. Caiu mesmo. É bom que começou de novo. Você botou o quê? Desliga aí, peixe. Hã? Você botou o quê? Não, deixei no 4G de novo. O que vocês acham de botar no Wi-Fi daqui? É mais seguro? Vocês que mandam. Negócio no Wi-Fi, se tiver Bora no Wi-Fi então. aqui, você tá passando ao vivo aqui? No meu tá. Galera, estamos enfrentando problemas. Tá certo. Cláudio, você quer cafezinho? Liga a marca. Caraca, já tinha 7 pessoas. Sério? Caiu de novo? Você tirou? Você já estão lá? Tá funcionando? Tá funcionando. Claudinho, pode tirar a música aí. Fala pessoal, só pra gente explicar aqui o porquê tá todo mundo sem máscara aqui, né? Então a marca ambiental ela tá sempre em preocupação, né, com os seus colaboradores, então a gente fez o teste antes, então é por isso o motivo de estar todo mundo sem máscara aqui, então a gente se sentiu na liberdade de estar aqui com os amigos aqui sem a máscara. Então a gente vai começar o nosso podcast, o podcast Sócios do Lixo. Meu nome é Bruno Bose, faço parte da empresa Vila Recicla, Soluções Sustentáveis, e hoje o tema é a empresa que investe em reciclagem. E nada mais, nada menos, a gente trouxe o CEO da marca ambiental, Gustavo Ribeiro, né? A marca ambiental que é referência aí no país. E para falar um pouquinho da expectativa dessa live e podcast, né? Vou falar com a minha amiga, sócia, parceira, sócia do lixo agora, né? Amanda Vieira. Olha, eu estou muito feliz de estar participando hoje, principalmente a primeira pessoa convidada sendo o Gustavo. E tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa e vai ser muito bacana. E você, Cláudio? Fala galera, fala Bruno, fala Bruno, fala Amanda. Eu acho que a expectativa é para a gente trazer para conhecer a empresa que investe em reciclagem, né? Empresa referência. E eu acho que ele pode até falar melhor do que a gente sobre a marca ambiental. Então fala um pouquinho dos números da marca, como é que tá, e fala um pouco sobre você também, Gustavo. Primeiramente aí eu vou agradecer o convite. Eu não estou com 3 pessoas qualquer, né? Eu estou com 3 amigos e além de tudo parceiro. A responsabilidade, depois que vocês falaram, está muito alta. O peso está grande, ainda mais que eu não sei as perguntas, né? Que é ao vivo mesmo. Não é nada ensaiado, não. Então a responsabilidade está muito alta. E eu agradeço aí de coração pelo convite. Vocês sabem que, além de tudo, a amizade nossa ultrapassa aí qualquer coisa e a gente consegue separar muito bem o lado profissional. Se quiser definir um pouco a linha da pergunta, se eu falo um pouco mais da marca primeiro. Não, pode só apresentar a quantidade de funcionários, que tipo de reciclagem. Então vamos lá, vou falar assim, aqui. o que a marca faz, né? Isso. Até para a galera que não conhece ter uma noção. Muita gente tem a visão um pouco distorcida do que a gente faz. Eu acho que é só a empresa que recebe lixo ou que coleta lixo, enfim. A marca veio mudando muito nesses 25 anos até a forma de atuar, né? Começou coletando lixo. Depois a gente migrou para uma CTR com apenas aterro sanitário sendo a destinação final a única, e foram incorporadas mais outras unidades também de destinação final, e depois veio vindo as iniciativas e aí partindo de nós de reciclagem, reutilização e tudo. Então hoje a gente, além da CTR, eu venho falando aí, daqui a pouco a gente vai falar mais, do conceito nosso novo de central de valorização de resíduos, o Ecoparque, o Parque de Ecoindústrias, o shopping do lixo aí popularmente chamado, mas basicamente o que a marca faz, a gente hoje não é mais uma central de tratamento de resíduos, né? A gente é uma empresa de soluções ambientais. Então qualquer tipo de resíduo que as empresas tiverem, isso vai desde as nossas casas, de qualquer segmento, então a gente atua em qualquer segmento recebendo lixo, isso vai desde hospital, indústria, comércio, mineração, de rochas ornamentais, construção civil, portuário, então tudo a gente hoje consegue, e isso faz parte da nossa missão e nossa visão, que a gente pode explorar mais depois. Então nosso objetivo é esse, ser referência e estar capacitado para receber todo tipo de resíduo. Perfeito. Então basicamente é isso que a gente faz, a gente não faz mais coleta de resíduos, a única coleta que a gente faz é privada, com caminhões próprios e veículos próprios, mas hoje o nosso objetivo e qual que é a nossa razão de existir é essa.
Perfeito. Falando um pouco de mim, você quer definir mais alguma coisa, a linha de raciocínio? Então, acredito que nas perguntas, né, Gustavo, a gente vai descobrir bastante sobre você, então manda principalmente. Manda bala. Né? Eu já tenho uma pergunta pronta, Gustavo, que eu já queria fazer há muito tempo, né, cara? Principalmente sobre os princípios, né? A gente sabe que uma empresa, ela tem em seus princípios, principalmente, né, os seus pilares, né, sua missão e visão, os líderes delas, os líderes que fazem os princípios, a missão e a visão da empresa. Então, a pergunta que eu quero fazer principalmente, eu e a Amanda e o Cláudio, a gente vê que você, o Rafa e o Diogo, vocês escutam bastante as pessoas. Então, acredito que isso gera bastante oportunidade, né? E, independente do cargo que a pessoa seja, independente do projeto maluco que a pessoa tem em mãos, vocês pegam e escutam as pessoas. E eu queria saber, Gustavo, da onde veio isso? Tipo, qual é a raiz disso? Entendeu? A gente sabe que a marca tem 25 anos, mas a gente não conhece quem realmente estava à frente disso, quem realmente é o pilar e que sustenta esses princípios da marca ambiental. E tem até uma coisa engraçada disso que a gente sempre fala, né? Que a gente sai das reuniões, a gente sempre fala assim, cara, você já reparou que toda reunião o Gustavo ele ouve mais do que fala? Exatamente. Então eu acho que essa também sempre falo, né? Que é uma qualidade. E aí eu acho que tem tudo a ver com a pergunta do Bruno. Porque isso gera oportunidade, né? Você escutar as pessoas, isso gera bastante oportunidade. Depois você tem um discernimento de separar o que é bom e o que é ruim, né? Mas a gente queria saber da onde vem isso, entendeu? Então, Bruno, acho que isso quando a gente fala de valores, né? Está muito ligado a caráter. E isso é uma coisa que vem, você, ainda mais na nossa idade, quando a gente chega na formação profissional, esse caráter, esses valores já estão moldados, né? Então, assim, é muito pouco provável que alguém mude valores depois, quando já está nesse estágio, né? Então, assim, com a gente, e eu estou estendendo aí para os outros dois, que você comentou, o que eu acho, assim, a gente tem nossos valores foram construídos muito pela nossa família, né? A forma desde a nossa educação, a forma de conduzir o trabalho, a forma com que essa empresa foi criada, a condução até a nossa chegada. Então, assim, isso tem muito mérito e é 100%, eu vou falar isso, mérito da nossa educação. Seja através do trabalho aqui, mas isso vem de muito antes, né? Quando a gente chega aqui no trabalho, é isso que eu falei para vocês, nosso comportamento ele já está moldado, nosso caráter já está definido. Perfeito. Então, isso é mérito 100% da nossa família, por isso que a gente ouve bastante, muito por isso que a gente dá espaço, é justamente por isso. A gente até brinca, a gente fala, cara, parece que os três são treinados, a gente fala parece assim... que é treinamento mesmo. Sim. Mas é muito legal isso, cara, vocês escutarem todo mundo e é isso que eu resumi, isso gera muita oportunidade. E aqui, só para complementar o que o Bruno falou de propósito aí, tem até vários livros que o Claudinho a gente já leu bastante, né? Jim Collins, ele fala que uma empresa que tem propósito claro e bem definido, e aí vai muito aí das pessoas que estão conduzindo isso, ela tende a ser 12 vezes superar os resultados em média das outras empresas. E isso gera felicidade e engajamento maior nos funcionários, né? Então não é só, claro que isso é natural, mas existe uma certa importância por trás disso que vai superar qualquer outra coisa Perfeito. que a gente possa falar. Então uma das primeiras coisas aí, claro que vai inspirar as pessoas, não tenha dúvida que é o comportamento de quem está na frente, os valores que estão atrás disso, o propósito todo por trás, é isso que vai dizer o rumo E a gente vê o fruto disso, né, Gustavo? A marca ambiental, ela está há 25 anos no mercado, sendo referência aí no Brasil, né, cara? Então, esse pilar, isso é fundamental, né? Eu acho que a inovação também vem muito de coisas como essa, né? De ouvir as pessoas, de acreditar em projetos. Então, isso muita inovação é fruto disso, né? Até para complementar isso, a gente, se for uma coisa forçada, não dá certo, né? Então, não é uma coisa que é falada, né? É uma coisa que é praticada. A gente é o que a gente faz, né? Não o que a gente fala. Então, a gente tem que exercitar esses valores, que isso é a nossa base de comportamento todos os dias, né? Quando eu olho para o Bruno, olho para o Claudinho, para a Amanda, eu tenho que enxergar os valores em você. Perfeito. Por mais que você tenta falar que não é, mas vai estar definido aí no seu comportamento no dia a dia. Perfeito. E é isso que os funcionários enxergam. Uhum. E aí isso traduz em toda aquela máquina que começa a movimentar essa engrenagem, ela é movimentada e é conduzida justamente através disso.
E a gente levantou essa bola, né, Gustavo, porque a reciclagem, ela depende de oportunidade, porque muitas vezes a reciclagem ela não tem oportunidade de ser implantada. Então, é por isso que a marca ela desponta aí em várias ecoindústrias aqui dentro da marca. Continue, Cláudio. E sobre, só cortando Claudinho aí, sobre a questão de ouvir, né? Que nós três, claro que parece que é treinado, mas claro que é importante sempre ouvir, mas aí também tem uma questão aí importante que nós somos muito jovens, né? E nada melhor do que ouvir as pessoas até para aprender. Perfeito, certo. E além de tudo isso, tem a questão da humildade, tem a questão de saber ouvir. Então não adianta, a gente é muito jovem ainda, a gente tem muito a aprender, mas o principal, acho que para mim, um dos principais valores aí é você saber escutar, saber falar na hora certa, tá se entregando naquele momento que a gente está conversando junto, de corpo e alma ali, para escutar o que vocês têm a colocar para a gente, e depois a gente vai chegar num consenso, ou sim ou não, mas essa primeira parte aí é muito importante, até para gerar engajamento entre a gente, se vocês ficarem motivados. Exatamente. A gente está de corpo e alma ali naquele momento, por completo, Sim. escutando vocês. Sim. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E quando a pessoa se alinha aos valores de vocês, aí a tendência é só disparar, né, Gustavo? A verdade Perfeito. é essa. E às vezes a gente está em reunião assim com você, né? Eu já percebi isso. A gente, da Vila Recicla, a gente toma muito tempo debatendo, buscando solução, quebrando a cabeça. A gente está ali na operação e às vezes a gente está 24 horas ali pensando em uma solução e a gente leva para o Gustavo e ele ouve, assim, ele está super Atento, né? e ele tem sempre uma visão muito legal e Perfeito. sempre norteia a gente muito bem. E isso ajuda muito a nossa empresa, né? Isso é muito bom pra gente. E isso claro que é papel de nós quatro aqui, né, como liderança, de a gente saber ouvir e tentar nortear ou tentar enxergar de forma macro, né, de forma mais sistêmica, tudo que está por trás, fatores positivos e negativos, para a gente tentar tomar a decisão mais assertiva. Claro que nem sempre vai ser a melhor decisão, mas a gente tenta se aproximar mais disso e sabendo ouvir todo mundo que a gente conversa, isso também ajuda muito na hora da nossa tomada de decisão. Então, se a gente só falar, a gente acaba não aprendendo nada. Então, a gente ouve todo mundo e isso vira um certo conhecimento para a gente, que a gente aprende todo dia um pouco com alguém, inclusive com vocês juntos. Perfeito. E sobre a história da marca, Bruno, você tem aí alguma pergunta? Não, acho que eu não. Agora eu acho que eu consegui aqui tirar do Gustavinho um pouquinho dos princípios, né? O que é de pilar mesmo da marca, que é esses princípios e valores. Agora o Claudinho vai dar continuidade aí a algumas perguntas que ele já tem. Já que o tema Todo mundo conheça a empresa que investe em reciclagem, né? Eu acho que às vezes quem está assistindo a gente ou quem está ouvindo no Spotify, até um recadinho, lembra de se inscrever no nosso canal, Sócios do Lixo, quem está ouvindo no Spotify. Então, seguindo aí o tema. Seguindo aí o tema, eu acho curioso. Então, vamos dizer, eu tenho uma ideia de reciclagem, eu levo para você, eu acredito que você deva receber milhares de ideias. E como que você avalia, assim, chega uma pessoa com uma ideia, como que você avalia se essa ideia é boa ou não, o que a pessoa precisa levar para você? Às vezes você olha, ela me trouxe alguma coisa que eu pude avaliar. Como é que é esse processo de levar de uma ideia, alguém levar uma ideia e isso virar realmente um investimento em reciclagem? Ô Claudinho, isso a gente foi aprendendo muito com o tempo, tá? Não vou falar que ninguém vem pronto, né? Ninguém está pronto. A gente está sempre buscando aprender e a gente continua errando e buscando melhorar. Mas quando a gente, e aqui é prova disso, né? Já passaram por aqui várias empresas dentro desse parque de ecoindústrias que trabalharam e fecharam. Ou seja, então tiveram várias iniciativas que não deram certo, por algum motivo. Então a gente no início não tinha essa visão que a gente tem hoje, essa maturidade, esse conhecimento e até esse histórico de saber o que dá certo, por que deu certo, o que dá errado e por que dá errado. Então hoje a gente consegue, ouvindo cada um e trazendo as ideias, a gente consegue mapear da melhor forma até para seguir se a gente vai fazer ou não. Mas de qualquer forma, o que é importante quando as pessoas trazem ideia, né? Tem muita gente que traz ideia solta e fica só um bate-papo. Então está muito longe ainda da execução. Isso até uma vez falei com o Claudinho logo no início, né? A dificuldade que é de as pessoas materializarem aquela ideia, colocar no papel e convencer a gente ali que é bom apostar no negócio. Hoje,
Por mais que as coisas vão mudando, né? A gente é mais jovem, mas hoje gogó, só gogó não adianta nada, né? Você quer ter alguma segurança, alguma garantia. Então, primeira coisa, isso já existe? Sempre pergunto, você já tem isso em algum lugar? Eu posso ir lá ver? Até para a gente ver a questão técnica e se para de pé, né? E tem aquela frase, né, Gustavo? Nada é inventado, tudo é copiado. Exato. Tem aquela outra também que o papel aceita tudo também, né? Então chega o cara, às vezes, tudo escrito no papel e tal, tudo lindo, né? Então, aí, a primeira linha de raciocínio, quando vem qualquer ideia, e o Claudinho falou, são muitas ideias, principalmente no nosso mercado, uma coisa infinita aí, que chega todo dia uma solução que parece que vai mudar o mundo, né? Então, a primeira coisa, isso existe em algum lugar? É assim mesmo. Isso existe em algum lugar? Está funcionando em algum lugar? Então, a gente pode ir lá ver? Já é um primeiro ponto. Quando isso não existe, é uma coisa inovadora, cara, a gente tem que fazer um estudo de mercado disso, um plano de negócio, tem que colocar isso num papel, e aí com critério, tem que estudar o mercado antes, quanto que o mercado hoje paga, qual que é o valor disso, quem que seriam os potenciais clientes, quanto que tem, qual que vai ser o investimento, em quanto tempo isso vai se pagar, se tem dinheiro próprio, não tem, vai ser de capital de terceiros, vai ser financiamento. Cara, tudo isso tem que ser colocado no papel e levando todos esses fatores externos e internos. Porque às vezes a ideia é boa, mas o mercado não vai comprar. Perfeito. Assim como já passaram muitas ideias boas por aqui e que não deram certo por várias razões. Às vezes o mercado não está pronto ainda para isso, você tem que trabalhar o mercado antes de fazer. Então você tem muita coisa que envolve isso. A gente tem até uma história engraçada aqui na marca, que logo quando a gente começou, lá no início, a gente foi para uma reunião e a gente estava com uma ideia de um projeto e tal, e aí quando a gente abriu a porta para a reunião com o gestor, a pessoa que a gente ia apresentar, a primeira coisa que a pessoa perguntou foi: cadê o papel? Aí a gente olhou para a cara do outro e falou: papel? Que papel? Não, vocês vieram aqui me apresentar alguma coisa sem papel, sem nada? Cadê? Deixa eu ver. Ah, não, a gente veio aqui só falar. Vocês vieram só conversar, tô perdendo meu tempo para isso? Cadê o número? Cadê o número? Que isso então, é ruim. Você até imagina quem que é. Então, assim, isso foi um aprendizado muito grande pra gente, mas isso fez a gente crescer muito e saber que é isso, o gogó não significa nada. A gente tem que trazer os números, tem que trazer os dados, e eu acho que isso serve para qualquer pessoa que quer investir em reciclagem. Esse compromisso em trazer um projeto bem estruturado, para não ficar aquele bate-papo, aquela conversa sobre uma ideia bacana. Ideia vale 10 centavos o balde, né? Isso. Exato. E em cima daquela ideia que a gente estava conversando ali antes, né, Gustavo? Reciclar, a gente consegue reciclar praticamente tudo. Só que a gente tem que ver o mercado, tem que ver se realmente vale a pena financeiramente de estar reciclando aquele determinado tipo de material. Eu acho que é essa a linha de raciocínio que a marca deve seguir, né, Gustavo? Principalmente. Hoje tem tecnologia para tudo, né? Tecnologia, parte técnica já está mais do que desenvolvida. É só a gente olhar os países mais desenvolvidos, o quanto que o lixo nesses outros países está muito mais desenvolvido que a gente, assim como em todos os outros setores. Mas não é só isso que define, né? Você tem questões técnicas, você tem questão financeira, você tem impacto social, impacto ambiental, você tem muitos fatores que englobam isso. Então, claro que todas as ideias são muito bem-vindas, mas elas só serão executadas se a conta fechar, porque é só daí que faz sentido o negócio existir. E, Gustavo, assim, eu considero a marca, principalmente aqui no Espírito Santo, uma empresa inovadora. E vocês estão há 25 anos. E a minha curiosidade é: o que foi a virada de chave que fez você perceber que era o momento de oferecer outras soluções para os resíduos e investir em reciclagem? Bruno fez uma primeira pergunta lá no início sobre questão de valores e tudo. Isso vem muito dos quem estava conduzindo isso atrás, né? Lá atrás, sempre, apesar de ser ainda com 5 anos de empresa, com 2, 3, 10 anos, e aí até os funcionários mais antigos que a gente tem, Mirella é uma delas também, a gente sempre teve uma pegada, isso vem de valores e de cultura da empresa, tá? Claro que a gente chegou e foi tentando impulsionar isso mais, mas tentar fazer coisas diferentes, tentar trazer soluções diferentes e tentar trazer coisas novas para o mercado ou solucionar um problema do cliente de forma diferente, isso sempre esteve enraizado dentro da cultura da empresa. Só não era tão externalizado e não era isso propagado de forma tão organizada. Porque antes era muito informal, então assim, até por maturidade de gestão, né? Mas cada um tinha isso na sua cabeça, não era
não era aquela coisa trilhada com objetivo, isso não estava dentro da nossa missão, visão e valores, não tinha isso em planejamento estratégico, era uma coisa meio intuitiva. Claro que depois disso a gente pegou essa cultura toda que existia, nós fizemos planejamento estratégico, fizemos a coisa mais organizada para impulsionar isso de forma mais rápida. Perfeito. Mas isso sempre existiu aqui na cabeça das pessoas, por mais idade que tem ou não, e aí jovialidade, não sei, juventude, não está ligado com idade, e isso é demonstrado aqui dentro da empresa. Perfeito. E só para acompanhar também, né, essa cronologia, né, a marca começou com o aterro sanitário, né, Gustavo? Perfeito. Somente. E aí tem uma frase do Ronan, cara, que ele foi muito feliz nessa frase, né, Claudinho? Claudinho que vai lembrar dessa frase. Sim, a gente vamos falar dessa frase depois, que tem o quadro verdade ou fake. Aí a gente fala dela. Então, tudo bem. Pode ser? Porque é uma frase assim que a gente vê muita crítica ao aterro sanitário. Então a gente tá querendo quebrar um pouco esse paradigma aí, que pra gente isso não é a verdade. Ô Gustavo, não é porque a gente é amigo que a gente não vai botar você na fogueira, né? Eu imagino. Então a gente tem umas perguntas aqui já preparadas, assim, eu acho que a primeira é: qual foi a ideia mais absurda que já te trouxeram? A gente sabe que tem muita inovação nesse meio de reciclagem, às vezes chega o cara, eu vou reciclar tudo, eu vou reciclar isso. Qual que você lembra assim, o cara me trouxe uma ideia que tava na cara, que não ia dar certo, o cara tava... Você tem alguma Não precisa alguma citar dessa? nomes. Rapaz, Algum tipo de resíduo que... Só ideia. Mas já foram tantas, que é até difícil. Já teve desde do pó mágico, de tratar o chorume e através só de um pó, que era só misturar e depois você deixaria em padrões de reutilização. Até o ponto da pessoa beber o negócio para falar que podia beber, padrão de potabilidade. Você bebeu na sua frente? Já teve de tudo, se você imaginar. Isso. E aí, tanto de solução de reciclagem ou até mesmo de tratamento, né? Mas essa aí foi inacreditável pela complexidade que a gente sabe do tratamento disso, que é uma das mais difíceis, é o maior desafio que existe, talvez no aterro sanitário. E aí você vinha com um pó mágico e tentar dar solução, é uma coisa inacreditável. E qual foi se você quiser falar, né, qual foi a pior ideia que vocês já investiram, assim, cara, você teve certeza que ia dar certo, vocês foram com tudo e chegou na hora, deu tudo errado? Então, igual eu falei para vocês, né, tiveram várias coisas aqui dentro e você já vê isso no dia a dia, de coisas que a gente... E não era uma má ideia, né? Talvez as circunstâncias e os critérios que foram levados em consideração fizeram não dar certo. Mas, por exemplo, na época, estou falando de 10 anos atrás, ou até mais um pouco, mas até mesmo a reciclagem do corpo, nós tivemos aqui uma excelente ideia, que a gente está trazendo, perfeito. tentando desenvolver isso novamente, né? E a gente fez durante um tempo isso, só que a conta não se pagava, e aí tinha muita coisa por trás disso, mas aquilo que eu falei, né? Sem um plano de negócio, sem ter descrito ali tudo que está, as interferências, tanto externa e interna, a execução também, né, Gustavo? Capacidade produtiva, padrão de qualidade, enfim, tudo isso foi mais uma questão intuitiva, vamos fazendo. E chegou uma hora que ficou totalmente sustentável. Era muito manual, a capacidade produtiva era muito baixa, começou a ficar o custo de operação, o nosso OPEX ficou muito alto, a gente trabalhou pouco mercado, então não tinha tanto pouco vindo, então foi um mix de tudo ao mesmo tempo para dar errado. Perfeito. Assim como em 2005, 2004 para 2005, e foi tudo ideia inovadora para o momento, né? E vocês veem aqui que não deu certo, até pela desmobilização. Da gente investir numa termoelétrica e tentar gerar energia que a gente faz hoje, mas já começou com essa ideia, por isso que eu falo disso. Que ano foi essa primeira termoelétrica? 2004, né? Então era muito inovador, né? Era muito inovador. E aí, por isso a que gente eu falo pegou uma esteira de lá até. Uma esteira da nossa... E por isso que a Amanda perguntou, eu falo quanto que isso está enraizado nos funcionários. Então, em 2004, a gente tentou investir numa termoelétrica, que seria a geração de energia através tanto do biogás, ou óleo BPF, ou biomassa, e aí um mix das três coisas ao mesmo tempo, né, com uma caldeira grande, queimar o resíduo, gerar vapor e aí gerar energia, e a gente nunca conseguiu fazer o negócio ficar de pé. Então, aí quais foram os motivos? Aí, novamente, tem vários motivos que fizeram, a gente não fez uma pesquisa antes, a gente não levantou custo operacional disso. Entendi. O investimento foi feito sem
nem ter noção de quanto tempo isso se pagar, qual que seria a capacidade produtiva. Então aí você Caramba. fica muito à mercê aí da sorte, né? Sim. E só para fechar, para não falar só de coisa ruim também, qual foi a ideia assim mais curiosa que vocês investiram e no final acabou dando certo? Assim, você tem alguma que você tem em mente? Vou colocar aqui, falar as últimas, né, que a gente tem feito. Não vou falar que era uma coisa curiosa, mas uma coisa... A gente, quando apostou aí no Parque de Ecoindústrias, isso, claro que teve todo esse critério de seleção. Aprenderam com os erros, né? Fomos aprendendo com os erros, mas foi uma surpresa muito boa pra gente, porque no meio de 10 empresas, que são as que tem hoje, a chance de uma dar certo, a chance de uma dar errado seria absurda. Ainda mais frente ao mercado de reciclagem, que vocês sabem o quanto é difícil e desafiador. Né? Sim. Então a gente tem 10 empresas trabalhando aqui dentro hoje, em que a gente foi construindo aí uma a uma, claro que umas mais antigas, mas a maior parte delas nos últimos 3 anos, 2-3 anos, e todas estão trabalhando e conseguindo performar. Então acho que a maior surpresa positiva são todas essas empresas junto, cada uma reciclando no seu nicho de mercado, mas conseguindo sobreviver, que eu acho que isso hoje, apesar da gente já ter isso aqui consolidado há 2-3 anos, e nos últimos anos é mais forte, 1 ano, e o ano que vem, claro, isso aí vai potencializar muito mais, mas ainda é muito novo para a realidade do Brasil quando se fala em reciclagem, quando se fala em lixo, né? Não vou nem falar em reciclagem. Lógico. Perfeito. E o que você acha que faz com que a reciclagem no Brasil esteja tão atrasada quando se comparado aos países lá de fora? Qual que é essa conta? Por que aqui no Brasil é tão difícil? Você até falou, Mandinha, falando de reciclagem, mas de lixo também, você contou pra gente antes aquela história de que você viaja muito. Porque, assim, o que eu percebo, quando eu estou aqui no Espírito Santo e eu entro na marca, eu vejo um cenário muito diferente do país. Quando eu viajo para Minas Gerais, vou para Bahia, você vê que não tem nem aterro sanitário, eles não têm onde jogar. Então, você vê que o nosso país hoje não oferece nem o básico. E eu me pergunto isso, assim, por que ainda isso não foi à frente? Por que o Brasil está tão atrasado em relação aos países de fora? Perfeito. Então, a resposta você quase meio que respondeu já no meio da pergunta, né? Por que a nossa reciclagem não é tão desenvolvida quanto os primeiros mundos, aí, os países aí de primeiro mundo? Isso está totalmente ligado à nossa educação e tudo que está por trás disso. Assim como a nossa educação é muito inferior a esses países, assim como a nossa saúde, assim como a nossa segurança, assim como o país como um todo. A gente não é de terceiro mundo à toa. Então, assim, tem muita coisa para melhorar ainda. E a questão do lixo, a gente fala em reciclagem, mas a gente está muito longe de falar de reciclagem. Você acabou de falar aí, foi até no meio da pergunta que eu ia chegar lá. A gente tem 3 mil municípios hoje no Brasil que são atendidos por lixão ou aterro controlado. 40%, né, de todo o resíduo vai para lixão, né? Aí, falando aqui de uma forma mais próxima aqui da gente, que você deu o exemplo da Bahia, e isso é tudo muito recente, mas até pouco tempo atrás, daqui de Aracruz, vamos colocar aqui, Linhares que tem um aterro agora, mas de Aracruz e Linhares para frente, só tinha Salvador com aterro. É claro que está começando a iniciativa, já tem um Porto Seguro e tem a gente mesmo em Ilhéus que inaugurou há pouco tempo. Aí a gente dá nem para acreditar, né? A gente está vendo cidades com representatividade, cidades inclusive turísticas que ainda tem lixão. A gente está trabalhando para levar ainda lixo de umas cidades, algumas que estão ainda com lixão lá para Ilhéus. Sim. E isso é a realidade do país como um todo. Então é muito distante ainda. Claro que a gente que já conquistou esse legado aqui, de a gente já ter um aterro sanitário há 25 anos, aí faz parte nossa e responsabilidade nossa dar um passo além. Lógico. Claro que a gente não vai ficar só nisso aqui, nessa nossa região, nosso desafio é isso que nós estamos trabalhando hoje. Perfeito. Iniciativas inovadoras, reciclagem, trazer tecnologia, que é isso que é o futuro. Mas quando a gente vai para a Bahia, igual a gente está lá em Ilhéus, cara, não tem como você falar em reciclagem se você tem 250 catadores dentro do lixão. Não tem como você falar nisso se está correndo chorume e família comendo em cima de lixo para dentro de rio. A realidade é muito diferente. Isso é a realidade, principalmente Nordeste, Norte e um pouco no Centro-Oeste, ainda isso é muito forte. Então acho que o principal motivo
é justamente esse. Você precisa primeiro dar a solução para o lixo Perfeito. e a solução correta da destinação final, para depois a gente começar a pensar em reciclagem, que seja aterro sanitário, que seja qualquer outra coisa. Mas tem que ter uma solução para isso, para a gente pensar em dar um passo à frente. Não adianta subir uma escada, subindo do início ao fim, sem passar por ela no meio. E foi em cima disso que eu até tinha comentado antes, né, a frase do Ronan. O Ronan, que é o engenheiro-chefe de operação aqui da marca ambiental. Eu não sei quantos anos o Ronan ele está aqui já, Gustavo, ele está há muitos anos aqui 13 já, né? anos. De conversar com o Ronan aqui, o Ronan é fonte né? de Às vezes de tem alguém assistindo a gente aí com essa gigante, idade. né? E ele falou uma frase pra gente que realmente foi assim, a nossa realidade, a realidade do Brasil hoje é a frase que o Claudinho vai falar hoje. Que o aterro sanitário é a primeira linha de defesa do meio ambiente. Então, depois que você tem o aterro sanitário, que é aquela primeira barreira de defesa, depois você pode ir para uma solução mais sofisticada. Perfeito. Então, se você não tiver aquela barreira e quiser pular logo para a sofisticada, muitas vezes você fica sem nada. E Claudinho, você vai precisar dela ainda, a não ser que você faça uma incineração, mas até mesmo a incineração gera rejeito. Então, assim, mesmo que você tenha uma solução muito melhor do que eu digo em termos de sustentabilidade e destinação final, mas você vai ter rejeito. Vamos falar de uma linha de triagem hoje. Se a gente implantasse uma usina de triagem que tem na Europa aqui hoje, como a nossa coleta seletiva ainda é muito precária, estão falando aí, até de curiosidade, Praia do Canto tem 2% e é um dos melhores aí da Grande Vitória. Então, assim, com o que a gente tem hoje, se a gente colocar uma usina hoje, quanto que a gente vai conseguir tirar de reciclado? Perfeito. 6, 7%, estourando no máximo. E aí, se o restante dos 94%, 93% vai ir para onde? Exatamente. Tudo bem, tem o orgânico, tem tantos por cento, mas ele tem uma contaminação muito grande. Aí nem sempre você consegue reaproveitar. Dá para melhorar isso? Dá, mas, ou seja, sempre vai ter uma quantidade de rejeito. E até mesmo com incineração, qualquer outro tipo de coisa vai ter isso. Você vai fazer o que com esse rejeito? Então, assim, por mais que existam as tecnologias, ainda no Brasil a necessidade do aterro sanitário, diante de todo o contexto econômico, de tarifa, enfim, ainda a gente mesmo com a nossa planta lá em Nova Carapina, a gente tem um percentual de rejeito baixo, né? Mas a gente tentou separar o papelão, o plástico, mas era praticamente não tinha como a gente reaproveitá-lo. Então eles são enterrados, infelizmente eles são enterrados porque eles vêm bastante misturados, bastante sujos de cimento. Então não tem como a gente fazer, não tem outra solução a não ser enterrar esse material. E uma outra coisa para responder a Amanda na pergunta dela, Brasil é bem diferente de tudo da Europa, principalmente território, né? Nós somos um país quase que um continente. Então a cultura é muito diferente em todos os lugares e a gente tem municípios muito distantes e ainda vários municípios. Aí você pega um município com 5 mil habitantes, tem outro com 3 mil habitantes, tem outro com 10 mil habitantes. Como que esse município vai conseguir pagar hoje pelo que ele arrecada para ter uma solução adequada? E principalmente que hoje o frete é o mais caro hoje na destinação. Sim. Tem que levar isso para não sei aonde. Aí, então junta isso com tudo que a gente está falando hoje, o prefeito vai falar, cara, eu não tenho dinheiro para fazer isso não. Não tenho dinheiro para construir isso, nem para pagar isso. Não tem dinheiro. Aí, o que aconteceu durante esses anos aí que isso tem melhorado muito? Então tem feito muito consórcios. O Brasil estão sendo feitos consórcios, principalmente nesses municípios pequenos, para poder atender todos os municípios, construir transbordo. Porque o município hoje de 5 mil não tem condição de pagar pelo lixo. A verba dele é muito pequena para ele conseguir fazer tudo. Então hoje, você chegar para ele e falar assim, vou montar um aterro aqui, você vai pagar tanto. Eu falo, não quero de jeito nenhum. Agora, quando você consegue consorciar isso, inclusive para dar volume, e a gente como iniciativa privada, se você falar assim, Gustavo, monta um aterro lá para o município de 5 mil, eu falo, também não quero não. Então é difícil porque não fecha a conta. Então você tem que ter uma quantidade muito grande, não vou falar muito grande, mas uma quantidade considerável para você também, a iniciativa privada, ter condição de ir lá. E sem esse trabalho de consórcio, aí tem questão política. Aí você chega no município, então eu vou lá conversar com outro prefeito para tentar trazer uma solução. Né? Aí você chega lá nos 10 mil, vou tentar pegar aqui 20 de 10, 15 mil para o negócio ter viabilidade. Mas aí um quer que seja no município dele, o outro quer que seja no dele. Aí um
tem rixa por questões políticas, aí então não quer fazer parceria. No final das contas, cara, é uma confusão. Vira confusão, né? E a gente fala também, compara muito a Europa com o Brasil e reciclagem. Cara, vai pesquisar o quanto que os países da Europa pagam para destinar o lixo. É caríssimo. Então, os municípios aqui do Brasil têm que deixar de investir em educação, às vezes uma merenda numa creche, para pagar o preço da Europa para reciclagem. Então lá eles investem muito mais. A destinação de resíduo lá é muito mais cara que aqui, você sabe mais que eu, né? Um exemplo mesmo, né? Recentemente a gente recebeu uma visita de um rapaz de um outro estado. Ele falou, cara, eu estava construindo o ecoponto lá, onde a população lá do bairro, na hora que eu estava construindo o ecoponto, o pessoal, cara, cadê minha creche? Cadê o meu hospital aqui no bairro? Então, ele estava fazendo uma boa ação de ter um ecoponto para ter uma destinação correta de resíduos, né, para recolher esse material, mas a população quer o quê? Quer o básico, ela quer educação, ela quer saúde, então isso que falta também para a gente aqui no Brasil, principalmente. Claro que só para reforçar o que o Claudinho está falando, a gente não quer que tenha aumento de impostos para pagar uma coisa para a gente ter o que tem na Europa, né? Sim. Não é esse o ponto, né? A gente até conversa muito sobre isso. O certo realmente era a gente enxugar a máquina pública para isso reduzir e a gente ter mais condição de investir, sobrar mais dinheiro até para isso, para fazer novos investimentos. Sim. E a gente crescer mais, gerar emprego e renda, né? Mas aí isso é o mundo utópico aqui pela nossa realidade. E aí comparando principalmente com a Europa não tem área. A Europa hoje é restrito diante disso. Japão, a Europa, que são países com tecnologia muito mais avançadas, cara, aí não é questão só de escolha, eles tiveram que arranjar um jeito. Então eu vou diminuir com isso, porque hoje o lixo é um problema. A gente chegou há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, receber e-mail da Itália querendo mandar lixo de lá para cá, de navio. Então para ver o nível, caos, né? O nível que é. Então, a gente vem tirar umas férias no Brasil. Por conta disso, o Brasil é um país com uma área absurda, por mais que seja muito difícil o licenciamento, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente tem área. Aí quando você compara com os Estados Unidos, também que é referência em tecnologia, país de primeiro mundo, cara, mais de 60% é aterro sanitário, porque eles têm área. Então assim, aí tá o contraponto aí, entendeu? Até que ponto é melhor você ter uma coisa ou ter outra. Eu não sou defensor de uma solução, né? Até por conta disso a gente vê isso dentro da marca. Sou solução de várias soluções que contribuem cada vez mais, se ainda fechar no papel, a gente conseguir dar resultado, da gente ter soluções mais sustentáveis, não tenha dúvida. Eu acho que a gente pode aproveitar para fazer o nosso quadro Verdade ou Fake. Então eu quero que uma resposta rápida aí, mas se você quiser dar uma explicadinha também. Vamos para a primeira, hein? Verdade ou fake? O aterro sanitário é ruim para o meio ambiente. Você já respondeu um pouco, mas fake. Um aterro sanitário bem operado, com todos os controles ambientais atendidos, fake. O Brasil aí, a gente está vendo que precisa de muitos aterros sanitários. Segunda pergunta. Negócios sustentáveis não precisam visar o lucro. Fake completamente. Dei o exemplo aqui de vários empreendimentos que fecharam porque não deram lucro. Perfeito, sem lucro a gente não consegue dar continuidade, crescer, gerar negócio não tem vida, renda, né? Não existe. Terceira pergunta. Já existe tecnologia para reciclar tudo, só não é reciclado por falta de vontade política. Essa daí é difícil responder o verdade e o fake. Claudinha malvada. Eu até falei aqui, são vários motivos que compõem isso, né? Então, assim, é um pouco mais abrangente do que isso. E isso é um motivo também. Então, tem a questão política, não tenha dúvida, mas tem a questão política e tem vários outros fatores por trás disso. Para o Brasil estar emperrado, mas vou colocar isso como verdade, porque assim como educação, entre outras coisas, também tem muito fator político para a gente não ter desenvolvido tanto. Perfeito. Mas tem vários outros motivos aí por trás disso. Amanda, quer fazer aqui as perguntas dos... Isso. Tem as perguntas. As perguntas que foram feitas na caixinha do Instagram durante a semana. Durante a semana. E foram muitas, tá? A gente ficou até... E aqui só contribuindo. A gente escolheu só algumas porque o tempo também... Tá só contribuindo para a última aí, o quanto que é verdade. Já teve um marco do saneamento aí. Você vê que é questão política, esgoto no Brasil. A gente ainda falar sobre saneamento num país tamanho
com recursos como o nosso, então, ou seja, isso é uma Sim. questão política, não tenha dúvida que com certeza influencia. A gente vê também, Gustavo, a falta de conhecimento também de várias soluções, né? Uhum. A gente esbarra muito nisso, né? O órgão público também, muitas pessoas não conhecem essas soluções e acaba a iniciativa privada tendo que dar uma cutucada, falar, olha aqui, eu tenho isso aqui, eu sei reciclar, eu consigo reciclar e tudo não mais. tenha dúvida que assim como qualquer empresa, né? E aí a gente defende muito isso, na mão da iniciativa privada é outra operação. Eu conheci já no Brasil vários aterros sanitários ou centrais de tratamento de resíduos que eram ou de autarquia ou estatal, e cara, não tem comparação, assim como tudo, quando Sim. você compara com a iniciativa privada tomando conta. Até Perfeito. porque a inovação, ela geralmente não acontece no meio burocrático. Exatamente. Então, uma inovação no meio estatal é uma coisa muito difícil de acontecer, enquanto que numa empresa a gente tem muitos erros, então tem aqueles testes, acertos, mas de todos esses testes fica um aprendizado e, querendo ou não, para o futuro aí, a inovação acaba se consolidando e virando uma Perfeito. solução real, né? É cada um no seu papel, né? E aí Isso o aí. papel de gerenciar uma empresa, de construir uma empresa, isso aí não precisa nem discutir aí o quanto que isso é papel da iniciativa privada. Perfeito. Então, eu vou Vai lá para as Vai lá, perguntas. Mandinha. Você vai para as perguntas? Isso. Não, a gente está com 41 minutos, o papo é muito bom, tanto que a gente nem sentiu, né, Mandinha? Verdade. Já está no final. Só para explicar o cenário nosso aqui, a gente está sentado em cima de um pneu aqui, a gente tem um carretel aqui de madeira, então... Cenário, falou agradecer o quê? a Claudinho Mirella quer o também. quê? O cenário ele tá como? Contextualizado, né? Tipo com contexto. Sim, E verdade. aí, Mandinha, pode fazer as Ó, perguntas vou fazer as agora. perguntas aqui que surgiram na semana no Instagram da Vila Recicla. Conceitual era a palavra. Eu tô indo na Tá sua na onda, moda você essa vai dar palavra. texto, eu fui. Lembrando de seguir a gente lá e seguir a marca ambiental, tá? Instagram da Vila Recicla, Instagram da marca. A gente sempre compartilha bastante coisa. Então, a primeira pergunta: como surgiu a parceria entre a Vila Recicla e a marca ambiental? Rapaz, Eita. isso aí eu acho que Bruno pode responder melhor do que eu, né? Mas Eu Mas acho que aqui- a gente começou a live falando disso, né, Gustavo? Teve um café aí com o Bruno, né? Que ele comenta na primeira live, nessa época só existia ele, e aí tinha uma empresa em Vila Velha, né, que trabalhava fazendo esse tipo de solução, e a gente estava, assim como tudo, a gente tenta trazer solução inovadora de reciclagem, e eu fui lá conhecer essa empresa e vi Bruno trabalhando, né? Aí Bruno me recebeu, apresentou tudo, Claudinho estava lá no dia até. também. E aí conversando com o Bruno depois, falei, cara, a gente queria muito fazer isso dentro da marca, só que se a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, a gente não vai conseguir fazer nada direito, né? E a gente quer fazer muita coisa. Assim como aquilo que Jorge Paulo fala, né? Eu não vendo cerveja, né? Quer dizer, minha empresa não é minha empresa é feita de pessoas, meu negócio não é cerveja, meu negócio são pessoas. Eu falei, Bruno, eu preciso de ter pessoas boas aqui para poder fazer o que eu preciso. Perfeito. A gente tem um sonho de ser inovador no nosso segmento, de ser referência. O nosso propósito, a nossa razão de existir, impactar a sociedade de alguma forma, ser referência em meio ambiente. Eu falei, cara, e para a gente conseguir, aí está na nossa visão lá, que a gente fala muito, ser melhor e mais completa até 2023, cara, a gente precisa de gente boa. Não adianta só a gente tentar fazer tudo. E aí, vamos conversar para a gente tentar construir uma parceria. Não sei se você tem interesse de pensar nisso, mas, cara, a gente queria muito ter uma solução dessa. E se Bruno quisesse, até falei com ele, se você quiser fazer parte aí desse sonho, né? Então vamos embora, vamos com a gente. Aí foi onde tudo começou. E foi massa, né, Gustavinho? Porque foi pra gente, foi um aprendizado gigante, porque a gente aprendeu com o trabalho, praticamente, né? A gente achava que sabia muita coisa, mas quando você entra mesmo dentro de um trabalho do zero, né, a gente vê que a gente não sabe nada e o trabalho ensina bastante. Essa é uma frase até que meu pai fala muito. Cara, o trabalho que vai te ensinar muito. Então, eu acho que a tradução da Vila Recicla, eu acho que é isso. O trabalho ensinou bastante a gente. E o que chamou a atenção aí, falando disso aí, né, foi justamente isso que chamou a atenção, pelo menos a minha atenção quando eu fui lá, né? Eu vi o Bruno com total capacidade à frente do negócio, muito na parte de trabalho. Ele tinha o domínio da situação ali, da operação do negócio. Então, claro que o Bruno já estava
há muitos anos trabalhando nisso, né? A Claudinha estava começando, a Sim. Amanda veio depois, mas o que chamou a atenção em relação a isso, por isso que eu conversei com o Bruno, foi: Bruno, cara, a gente tem esse sonho e a gente enxerga que com vocês tende a dar certo. Perfeito. Justamente pelo domínio dessa operação, desse trabalho que tinha. Mas aí, até para falar pro pessoal, parece que daí para frente foi Deu sempre bom. mil maravilhas, né? Não. Mas o caminho foi longo para chegar Foi até longo, aqui. exatamente. Então foi de muito aprendizado. Foi Verdade. absurdo, erros, mais erros até do que acertos. Exatamente, Gustavo. A gente foi de transmite muita isso todo poeira. dia. Literalmente. Literalmente. Ó, outra pergunta, o pessoal já até perguntaram se a marca está em São Paulo, então a marca está só no Espírito Santo ou ela está em outros lugares também? Como grupo, eu falei como grupo, onde que a gente está atuando hoje? A gente atua no Paraná, em Paranaguá, a gente no Espírito Santo, aqui na Cariacica, a gente tem na Serra também, no norte do estado, e a gente tem na Bahia, em Ilhéus, também nesse formato de CTR, né? Eu falei a Serra aqui no Espírito Santo por a unidade de Nova Carapina, que tem a Vila Recicla. Então na Bahia a gente tem Ilhéus, a gente tem uma unidade que faz parte da nossa inovação, né, que a gente fala muito, são centrais de tratamentos de resíduos compactos, aí não é um aterro sanitário, são resíduos extremamente privados, dando solução para a indústria, que fica próximo de Salvador, no município de Simões Filho, e a gente tem uma estação de tratamento de efluente de grande porte em Paulista, no estado de Pernambuco. Legal. Massa. E aí, Mangita? Mais uma pergunta, essa aqui é uma pergunta muito boa. Qual a visão de futuro da marca e quais as estratégias para chegar lá? Para isso aí, né, não tem como não falar do nosso planejamento estratégico, né? Há 3 anos atrás, aí vocês falaram sobre cultura, valores e tudo. É muito difícil. Claro que não estou falando aqui que valores, e realmente valores inegociáveis. Para mim, eu entendo que a essência ela é imutável. Mas a gente precisava sentar todo mundo junto. Isso foi para 2017. O país estava ainda saindo daquela confusão. A gente estava se reorganizando, então tanto se reorganizando no modelo de gestão, mas principalmente na questão estratégica, né? Então a gente precisa sentar todo mundo junto para orientar para onde o barco tem que ir, e não a gente seguir o que o vento leva o barco, né? E aí, com base em toda a nossa essência, em valores, a gente refez o nosso planejamento estratégico dos próximos anos, e aí estou falando até 2023, e junto disso a gente colocou a nossa missão, nossos valores, e esses valores em cima da nossa essência. Não chegamos uma hora nenhuma e falamos assim: vamos esquecer o que está para trás, que não presta, e vamos colocar coisas novas, que é aquilo que eu falei. Aí você vai praticar uma coisa que você não é, então ela vira fake, né? Sim, na pergunta. Ela não é real. Então a nossa visão de futuro hoje, a gente fala nosso planejamento estratégico, a gente quer ser referência, sendo a melhor no Brasil, não sendo a maior, até pela abrangência populacional que a gente tem aqui no Espírito Santo, que é muito inferior a qualquer outro estado, exemplo São Paulo, Rio, Minas, enfim. Sim. Mas a gente quer ser a melhor e mais completa. Quando a gente fala, essa é mais completa em todos os sentidos, né? De ter todas as alternativas de tratamento, de ter todas as alternativas possíveis, claro, se fechar a conta de reciclagem. Então a gente quer ser referência sustentável em negócios ambientais no Brasil. E aí, visão de futuro, estendendo para grupo, a gente também tem uma visão de ter expansões. A gente vem fazendo muitas expansões nos últimos anos, de crescer em mais estados aí, com tanto aterros de pequeno porte quanto com novas centrais de tratamento de resíduos compactos. Então a gente tem essa missão para o futuro. Hashtag vamos juntos, né? Com certeza. Conversei com vocês sexta-feira, inclusive. Sim. Isso, para caminhar junto. A gente não, nisso ponto, eu até falei isso com o Bruno, eu falei aqui, a gente não é egoísta, não quer crescer sozinho, porque não existe isso, né? Tem que crescer junto. Perfeito, com pessoas sim. boas do nosso lado. E já indo pro final, eu queria perguntar para você, Gustavo, até para dar uma dica para quem está ouvindo. Aproveitem a dica do Gustavo, que eu acho que não tem ninguém melhor para essa dica, não. Se você fosse começar do zero, Gustavo, com o conhecimento que você tem hoje e talvez com pouco investimento nesse ramo de reciclagem, qual ramo que você acha que é o mais promissor? Onde você investiria, às vezes, para quem está começando? Cara, eu acho que esse ramo tem muito futuro nos próximos anos. Cara, se eu fosse começar do zero, né, com o que eu tenho
alguns anos atrás. Entrega o ouro aí pra galera. Tipo, claro que seria muito soberbo eu vir falando o que tem que ser feito, né? Até porque eu precisava e eu preciso ainda errar bastante para poder melhorar, né? Então, assim, foi necessário errar e ir aprendendo para ter o conhecimento que tem hoje. Mas levando isso em consideração, cara, você precisa muito... e tem uma coisa que, por mais utópica que pareça, muita gente acha isso talvez não tão importante, mas, cara, beber água limpa é sempre muito bom. Então, você tentar mapear locais ainda que não existem soluções ambientais, cara, você tem um diferencial competitivo muito grande, porque Perfeito. só tem você. E a gente hoje já enfrenta muita concorrência aqui hoje, que é normal. Mas se você tem a oportunidade de sair na frente, trazendo uma solução para o município, ou para uma região, principalmente produtiva, que tem muitas empresas e que não tem solução, como é o caso de muitas regiões no Nordeste e no Norte, não tenha dúvida que você vai sair na frente. Depois que você sai na frente, é muito difícil ir desconstruindo isso. Em questões de reciclagem, tem várias iniciativas hoje, e para dar alguma dica, tem muitas iniciativas hoje acontecendo no Brasil que a reciclagem vem crescendo de alguma forma, né? Mas aquilo que eu falei aqui tem que colocar tudo no papel. Até mesmo o negócio de vocês, você vê o quanto que a gente conseguiu melhorar em termos de margem, mas também precisa colocar tudo isso no papel. Então não importa, o ramo de reciclagem é um ramo muito promissor. Tem muitas empresas hoje que já defendem isso, que já querem certificado de reciclagem e não mais de destinação final. A gente passa por isso aqui, porque a população já começa, o consumidor já começa a pedir isso, a comprar embalagens que são recicladas, escolher um produto que já tem um viés de sustentabilidade. Então, assim, não tenha dúvida que a reciclagem vai crescer, mas tem um bom caminho pela frente. Se eu fosse falar para começar alguma coisa do zero, eu ia falar para tentar arranjar uma solução no lugar que ainda hoje não tem, para não começar com uma competitividade muito grande e principalmente num ramo muito competitivo, num local muito competitivo com margem baixa. Perfeito, Gustavinho. Eu tô com medo da gente cair no Instagram. Vamos finalizar então. Eu acho que a gente pode perguntar uma pergunta pessoal aí do Gustavo, o Gustavo mesmo. Você tem alguma dica de livro aí pra galera, alguma coisa pessoal pra finalizar? Essa já tá arranjada, né? Essa já tá. Não tem jeito, pelo menos no momento que eu li, tem uma discussão muito grande sobre qual que é o melhor, né? Mas para mim o melhor livro que eu já li até hoje foi A Revolta de Atlas, né? E aí tem gente que 50% se perguntar vai falar que prefere A Revolta de Atlas, de quem gosta da autora, e 50% vai falar que prefere A Nascente. E isso é definido muito pelo momento que você está lendo. Então, no momento que eu estava lendo, não tenha dúvida que A Revolta de Atlas foi transformador para mim. Quem é John Galt? Exatamente. E aí eu vou... eu até brinco isso, né? O personagem preferido aí é o Dancone. Apesar do John Galt ser o principal. Tá doido, mas, Dancone. cara, e isso traz muita... Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Brasil, traz um conceito muito grande. Você começa a entender o mundo como ele é, e é muito importante. Se for falar de princípios, eu falaria Revolta de Atlas. Se for falar de gestão, talvez eu falaria toda a coletânea aí do Jim Collins. Tem vários livros extremamente interessantes. Então eu iria nesses dois. Perfeito. Nesses dois. Acho que é isso. Vocês têm mais isso. alguma? Vamos fechar então. A gente só tem a agradecer ao Gustavo, né? Agora é sócio do Lixo também, faz parte aqui do nosso podcast. Então, a partir de hoje, o Gustavinho vai estar junto com a gente. A Amanda, ela não estava na foto. Eu estava com vergonha, Mas ela vai estar com a gente também, presente, né? Então, a gente só tem que agradecer a marca ambiental, ao Gustavo Ribeiro, a todos da marca Mirella, que está aqui atrás da câmera. E acredito que é exatamente isso que a gente resumiu a conversa. A marca ambiental, ela tem um princípio de escutar as pessoas, de principalmente dar oportunidade às pessoas e realmente chega com uma ideia que seja alcançável, que seja realmente que dá lucro, um negócio viável, né? bom e que seja viável, né? Então, é esse o recado que a gente deixa, né, Claudinho? Isso aí. E eu acho que os Sócios do Lixo vai trazer muitos convidados aqui ainda, que eu acho que esse é só o primeiro de muitos, e que vai ajudar a trazer esse assunto, que é um assunto que você não vê em podcast, você não vê falando de resíduos, você não vê falando do nosso mercado,
É Ainda isso. mais de maneira um pouco mais contraída. Né? E trazendo o empreendedorismo, trazendo o negócio mesmo, mostrando que tem gente que sabe trabalhar com isso. E eu acho que isso vai ser muito legal. E não percam o próximo podcast, o próximo episódio 3. Uma surpresa aí, já a gente lança pra vocês. Não percam. Próximo episódio de Sócio do Lixo. Para encerrar aqui, vou agradecer aí mais uma vez. Dizer aí que, cara, toda ideia é bem-vinda. E para quem está começando, trazer soluções inovadoras, buscar melhorar, cara, esse é o caminho. Enxergar o mercado, mapear o mercado, colocar isso no papel. Tem lugar para tudo, desde que a gente consiga fazer o negócio virar. E para encerrar minha fala aí, como sempre tem no vídeo, eu não posso deixar de falar do livro. Aquele que luta pelo futuro vive nele hoje. Isso aí, galera. Fechou. Valeu. Valeu.